Salmo 19. Vamos ler junto aqui? No 3, amém? Assim, vamos lá. 1, 2, 3. Aleluia. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. O meu Deus, que é rico, onde há fartura, suprirá todas as vossas necessidades. Amém. Pode sentar no seu lugar. Nós estamos aqui pregando uma série de palavras, fé para todo lado, amém? E o tema da palavra hoje é: meu milagre mora ao lado. Muitas vezes nós buscamos milagre em tantos lugares, em tantas pessoas, e o milagre está do nosso lado, na nossa frente. E eu quero falar de uma mulher hoje, que era uma mulher que temia Deus. E a história dela está lá em 2 Reis, pode abrir. Segundo livro de Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Eu estava estudando essa semana a palavra e o historiador Flávio Joséfo, talvez você não conheça, ele é um historiador que estudou da história moderna. Ele é o nosso historiador, Flávio Joséfo. Muitos teólogos estudam ele. Quando você quer uma base de como o povo vivia naquela época, do que Jesus estava falando, do que os profetas estavam falando, você vai estudar Flávio Joséfo. E eu fui muito edificada, que hoje nós vamos falar sobre uma mulher que era viúva de um profeta. E eu estava compartilhando com alguns irmãos ontem, que essa mulher, provavelmente ela era esposa do profeta Obadias. Quem que é o profeta Obadias? O profeta Obadias era um profeta que guardou e sustentou 100 profetas com pão e com água, porque eles estavam sendo ameaçados por Jezabel. Quando você sabe a história, a palavra de Deus fica rica para você. Então, eu entendi o quê? Que aquela família estava em necessidades, estava passando por um momento difícil, porque aquele marido estava sustentando a obra de Deus. E o pastor fez a oferta aqui. Deixa eu falar uma coisa. Você que sustenta a obra de Deus, até quando você morrer, o Senhor não esquecerá da tua oferta. Sabia disso? E a palavra de Deus fala assim: e uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Quando você não efetuava uma dívida, os credores poderiam pegar os seus filhos para se tornarem escravos deles, até a dívida ser paga. E Eliseu lhe disse: o que eu posso fazer? Dize-me, o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Você pode ver que não é um milagre que Deus queria fazer na cidade toda. Deus tinha um milagre para aquela família. O profeta fala: fecha a porta
você e os teus filhos, porque há um milagre liberado para a tua família. Fala para o teu irmão, tem um milagre liberado para a tua família hoje. Deus vai criar um milagre hoje para a tua família. Aleluia. E fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. A família toda trabalhando em favor daquele milagre. E sucedeu que cheias foram as vasilhas. E ela disse ao filho, traze-me ainda uma vasilha. Portanto ele disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. E disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. O que era uma desvantagem se tornou uma vantagem. Eu gosto muito da história que o pastor Alessandro conta da vaquinha Jurema. Muitos irmãos conhecem, mas às vezes a gente fala assim, mas é a Jurema que morreu. Aí tem irmão que fala assim, o que ela está falando? Um senhor tinha uma vaquinha que se chamava Jurema. E a vaquinha, eles viviam daquela vaquinha, da Jurema. Fazia o leite, fazia o queijo, vendia o queijo, comprava o arroz. E um dia o compadre foi visitar ele. E viu a vida difícil que eles viviam. E falou, nossa, a vida está difícil, né? Ele falou, tá. E vocês estão sobrevivendo como? Da Jurema. Quem que é Jurema? A vaquinha. Chama Jurema. A vaquinha dá o leite. E aí a gente faz o queijo. E aí do queijo a gente compra o arroz. E estamos vivendo aqui. E aí o compadre foi embora. Falou, meu, o que é isso? Que homem conformado esse. Mas foi embora. Deixou, estava bom para ele. E aí, depois de 2 anos, ele voltou para visitar. Só que aquele senhor não estava mais naquela casa simples. Ele morava agora numa fazenda. E aí ele falou, o que aconteceu aqui? Aí ele falou assim, a Jurema morreu. Quando a Jurema morreu, a gente falou, não, agora a gente tem que fazer alguma coisa. E aí, nós começamos a trabalhar, começamos a correr, criar estratégias. E hoje nós temos muitas Juremas aqui, compramos fazenda. O que isso quer dizer? Às vezes uma tragédia quer te levar para um caminho de milagre. Às vezes uma derrota, o que parece uma desvantagem, quer te levar para um caminho de milagre. O milagre daquele homem estava do lado dele. Ele tinha potencial, mas ele não enxergava. E essa mulher estava numa situação de desvantagem. Por quê? Porque ela perdeu o marido. E agora, ela não ia ficar só sem marido. Ela ia ficar sem filhos. Ela enfrentou uma tragédia. Mas aquela tragédia levou aquela mulher para um caminho de milagres. Era nítido que aquela mulher estava numa situação difícil. Ela chegou naquele profeta numa situação de luto. O que ela falou? O meu marido, o teu servo, morreu. A situação era o quê? O que uma mulher faz quando o marido morre? Tristeza, solidão, medo, insegurança, incerteza. O que eu vou fazer? Como eu vou sustentar? E o que nós fazemos nessa situação muitas vezes? Entramos em desespero. E aquela mulher foi procurar o profeta. Não é para você procurar um profeta quando você está com um problema.
Porque tem gente que quando está com problema, ele vai na igreja que tem uma palavra, um profeta lá para profetizar para ele. Não, irmãs. Esse não é o caminho. Aquele profeta no Antigo Testamento representava Deus. Ele era a voz de Deus. Por isso que ela procurou o profeta. Você tem um profeta, um Deus que mora dentro de você. Isso quer dizer o quê? Quando eu estou em desespero, eu procuro Ele. Ele que eu procuro. Nem sei porque eu estou falando isso, amém. E quantos de nós entram em desespero nesse momento? E aquela mulher estava numa situação difícil, mas ela foi procurar a pessoa certa. Quantas pessoas no momento desse entram numa amargura, não é? Depressão. Não estou falando para você não chorar, mas entra na depressão, começa a jogar na cara de Deus. Você já jogou alguma coisa na cara de Deus? Hã? Eu já joguei. Senhor, eu estou te servindo. Você não está vendo? Olha que criancice. Começa a falar, Deus, se o Senhor não fizer, eu te largo, tá? Como se fosse Deus que precisasse de você. E você não precisasse dele. Então, aquela mulher estava numa situação difícil. Ela poderia falar para o profeta: olha, eu vim aqui falar com o Senhor, que inclusive meu marido era da tua equipe ministerial. Viu? Dá um jeito na minha vida. Dá um jeito. Mas ela falou o quê? Eu vim aqui, ela levou o problema. E ele falou assim, quando ele falou assim, o que você tem em casa? Ela falou assim, a tua serva não tem nada. Era uma mulher que não estava amargurada com Deus e nem com a obra de Deus. Ela estava dizendo, eu estou numa situação difícil, mas eu sou serva do Senhor. Serva do Senhor. Eu gosto muito da história de Jó, né? Quando Jó está no momento mais difícil da vida dele. Quando ele chega no extremo. E aí quem que aparece lá para falar com ele? A mulher de Jó. A desgraçada não tem nem nome. Porque coitado quem levasse o nome dela, né? Então é a mulher de Jó. E aí o que ela fala para Jó? No momento de crise, amaldiçoa o teu Deus e morre. Que mulher insensata. O que ela estava dizendo para Jó? Quantas mulheres fazem isso? Quantos homens fazem isso também? O seu Deus, olha a nossa casa. Não está mudando nada aqui. O seu Deus não está sustentando a gente. O que você está dizendo? O que ela estava dizendo? Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre, seu desgraçado. Não tem jeito para você não. O que Jó falou? Sua louca. Nu eu vim, nu eu voltarei. E depois lá embaixo ele fala assim: o Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que homem! Que se levante uma geração de Jó no nosso meio. Quando sua mulher te impedir de servir a Deus, você fala assim, não, eu vou servir a Deus. Eu vim nu e vou voltar nu. E bendito seja o nome do Senhor. O Senhor me dá quando Ele quer e tira quando Ele quer. E bendito é o nome dEle. Bendito é o nome dEle. Então aquela mulher estava numa situação de luto. Uma situação de desespero. Aquela mulher estava numa situação de luto. Fala assim, aquela mulher estava numa situação de luto. Ela estava numa situação de escravidão. A palavra fala assim, e veio, ela está contando para o profeta, veio o credor, e eles querem levar os meus 2 filhos para serem escravos. Ela estava falando, além de perder o marido, eu vou perder meus filhos.
Tem alguém numa situação pior que essa? Eu vou perder meus filhos. Mais difícil. Então aquela mulher, porque as pessoas muitas vezes não têm noção que numa hora da morte você quer chorar, né? Aqueles credores, imagina o que aquela mulher estava passando. Porque quando seu marido morre, você quer chorar. E o que os credores faziam? Bate na porta. Ô dona mulher, a gente veio aqui cobrar você. Tem uma dívida do teu marido. Porque até hoje cobram a dívida do morto, né? Uma pessoa estava contando para mim que o pai faleceu e o Banco Itaú ligou. Aí a pessoa falou assim, falou o nome do pai, a gente está cobrando fulano. E aí o filho falou assim, então, mas meu pai morreu. Aí o atendente falou assim, então qual que é seu CPF que você vai pagar? Sensível, né? Então aquela mulher estava numa situação de escravidão. Porque a palavra de Deus fala o quê? Quem pede emprestado é escravo de quem? Empresta. Aquela mulher estava numa situação difícil, de escravidão. A ponto de perder os filhos. O mais precioso. Com certeza, irmãos, porque eu gosto de entrar na palavra de Deus. Ela devia, quando ela falou, não tenho nada. Por que ela falou isso? Com certeza ela tinha vendido tudo já. A cama, a mesa. Porque tem época que você entra em desespero, você vende tudo, né? A cama, a mesa, tudo que ela tinha. Ela falou, não tenho nada. Depois ela lembrou. Só um pouquinho de azeite. Porque no momento de desespero a gente até esquece. Essa mulher estava numa situação de escassez. Ele falou, declara, o que você tem em casa? E ela disse, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Ela estava falando, depois ela lembrou, que ela estava tão angustiada. Eu tenho um pouco de azeite. Ali ela já começou a entrar no caminho que o Senhor queria levar aquela mulher. Ela começou falando, o quê? Não tenho nada. Aí ela, opa, peraí. Eu tenho uma botija de azeite. Por quê? Porque quando nós estamos com problemas, o que nós fazemos? Nós desprezamos até o pouco que a gente tem. Não é? Quando os discípulos falaram, Senhor, nós temos uma multidão para alimentar. E aí o Senhor Jesus falou o quê? O que vocês têm aí? Ele falou assim, não, Senhor, nós temos 5 pães e 2 peixes. Porque nós menosprezamos. O que o Senhor falou? Ele pegou os pães e os peixes, deu graça, abençoou e alimentou toda a multidão. E ainda sobraram 12 cestos. Eu acho que era um para cada discípulo levar para casa. Então aquela mulher estava numa situação de escassez. Ela estava numa situação difícil. Mas as circunstâncias não foram barreiras para as oportunidades de Deus. As circunstâncias, a crise, o momento não são empecilhos para o mover de Deus. Quando o povo de Deus estava saindo do Egito, o povo de Deus está saindo do Egito, comemorando, somos livres, né? Acabou. E aí eles vão andando. Quando eles olham para frente, o que tem? Mar. Eu acho que um olhou para o outro e falou, ferrou. Né? Se a gente estava lá e já sofria, imagina agora que a gente estava fugindo. Eles vão descontar tudo da gente. Eu acho que ali o povo estava em desespero. Mas eles estavam ali num caminho de milagres. E Deus tinha uma ideia. Porque o povo de Deus não tinha arma,
não tinha como lutar, tinha mulher, tinha criança, e Deus tinha que destruir aquele povo, aquele exército de Faraó. O que Deus falou? Para o povo o mar era o quê? Um impedimento, né? E agora, como que nós vamos fazer? Mas para Deus era uma ideia de milagres. O que Deus pensou? Meu povo não pode lutar. Meu povo está saindo da escravidão agora. Olha como Deus pensa em nós, irmãos. Meu povo está com as crianças aqui. Eu não vou matar minhas crianças, que eles vão sofrer nessa guerra. Ah, as mulheres também estão frágeis, estão deixando tudo e indo embora. Eu não posso pôr meu povo nessa guerra. Meu povo só vai descansar e eu vou fazer. E aí, o povo passa pelo mar e quem vem atrás? Acho que cantando vitória. Agora a gente pega eles. Agora a gente pega. Mas era um caminho de milagres. E o mar tomou aquele exército. E o povo de Deus saiu ileso. O que é uma tragédia para você? É uma ideia, é um caminho de milagre para Deus. O que para você pode ser sem solução, pode ser que Deus esteja criando uma grande ideia para mover na sua vida. E qual foi o caminho que aquela mulher prosseguiu? Porque ela conversa com o profeta e ele começa falando para ela que tem um caminho para o milagre acontecer. Tudo começou com o que ela tinha. Fala para o seu irmão aí. Tudo começa com o que você tem. Qual que é a nossa maior desculpa? Ah, não tenho nada. Ah, não sei fazer nada. Ah, eu estou desempregado. Ah, é o meu marido. Ah, é a minha esposa. Ah, é o meu filho. Ah, são os meus problemas. Tudo começa com o que você tem. Eu lembro que quando no culto da virada, nós estávamos aqui, os pastores, e eu faço aniversário dia 31 de dezembro. E meu marido me acordou no dia 31 de dezembro e falou assim para mim: esse próximo ano vai ser o melhor ano da tua vida. E aí eu falei assim, amém. Porque eu já estava pensando em janeiro, né? Meu filho ia para a escola pública, amém. Sem carro. Mas eu não falei nada não. Amaldiçoa o teu Deus e morre não. Eu falei amém. A fé dele me sustentou. E aí ele falou, olha, deixa eu avisar uma coisa para você. Ele veio de uma reunião, né, com os pastores. E ele falou assim, ó, a igreja não vai sustentar mais nenhum pastor, porque a igreja não está podendo, que não é o ideal. Porque, irmãos, desde quando o Senhor pensou na igreja, tinha pessoas consagradas para a igreja. Então, pastores consagrados integrais não é uma ideia do homem, é uma ideia de Deus. E eu não sou contra a ideia de Deus, amém? Você é contra? Não seja contra a ideia de Deus, porque a ideia de Deus é muito boa. E aí ele falou assim, vai ser o melhor ano da tua vida. Aí eu falei assim, amor, deixa eu te perguntar uma coisa. Em janeiro, você vai trabalhar do que esse ano aqui? Porque ele falou, eu sou pastor, não posso arranjar um emprego que eu fique 12 horas servindo no trabalho. Preciso servir meu povo. E aí eu falei, amor, eu acho que o jeito vai ser trabalhar de Uber. Falei para ele. Ele falou, mas como que eu trabalho de Uber sem carro? A pé? Uber, jumento. Aí eu falei, é verdade, a gente vai ter que pensar em alguma coisa. Ele falou, para lotação eu não volto. Aquilo era o Egito na minha vida. Aí ele falou assim, que ele orou a Deus e falou assim, Senhor, eu estou 7 anos te servindo integralmente. Eu não sei o que fazer.
E ele falou assim, a única coisa que eu sei fazer é motivar pessoas, despertar sonho. É a única coisa que eu sei fazer. E ele falou assim, eu vou usar o que eu tenho. Aí ele procurou o coaching dele. E aí o coaching falou assim, Alessandro, você é pastor. Você não vai viver disso. Você é pastor. Ele falou, não, eu quero sustentar minha família agora. E eu quero usar o que eu tenho. E aí ele falou assim, não, vai dar certo, eu vou te ajudar. Vai lá. Irmãos, e ele começou. E eu falava, amor, não vai dar certo. Ele falou, vai dar certo, é o que eu sei fazer, é o que eu tenho. E aí ele começou a fazer. Irmãos, nesses meses, teve mês que duplicou o nosso orçamento dentro de casa. Por quê? Isso é só para o pastor Alessandro? Não! Isso é para você também. Aquela mulher entrou num caminho de milagre, porque ela falou, eu vou começar com o que eu tenho. Eu tenho um pouco de azeite. E Deus vai chamar à existência as coisas que não existem. Esse é o caminho de milagre. Aquela mulher teve uma atitude. Se aquela mulher ficasse em casa, eu sou uma coitada. Meu Deus, vão levar meu filho. Não, ela teve atitude. Ela falou, não, eu vou buscar Deus. Meu marido é profeta. Ela tinha um testemunho dentro de casa. Eu tenho certeza que ela falou para os filhos dela, eu vou lá procurar o homem de Deus. E Deus vai falar conosco. Deus vai falar conosco. O que proporcionou um milagre para aquela mulher foi a sua ação e dos seus filhos. Ela foi um testemunho para os seus filhos. No momento da crise, é o momento de você ser um testemunho para os seus filhos. É o momento de você ativar a fé na sua casa. Nós não temos nada, mas o Senhor é Deus. Mesmo que ele seja criança. Quando eu tirei o Isaac da escola, eu expliquei para ele, filho, está tendo uma crise financeira no Brasil. Ele falou, tá? Não sabia. Eu falei, então, tá sabendo agora. E aí eu fui explicando para ele. Fui começando assim com a crise, para preparar, né? Falei, então, nós vamos te tirar da escola. Ele falou, meu Deus, vocês vão me colocar onde? Falei, Deus proverá. Vai ser a melhor escola. E aí, eu já contei aqui, nós conseguimos uma vaga para ele, numa escola, muito boa. E aí, só que a vaga era de manhã. Irmãos, nós tínhamos pedido para Deus uma vaga, e começou de manhã. Aí o Alessandro falou, não dá para o Isaac estudar de manhã não, Roberto, que essa vida que a gente leva. Mas eu não tinha coragem de pedir para Deus, que eu estava me sentindo meio afogada, entendeu? Tipo assim, Deus, dá uma vaga, mas agora troca para tarde. Eu ando meio na lei ainda, meu marido é mais da graça. Ele falou, não, vamos ter que dar um jeito. Só que aí a gente tinha que convencer o Isaac também, que ele tinha que mudar de horário. Aí nós fomos preparando ele. Aí chegou julho, as férias. Aí no inverno, o Alessandro acordava ele de manhã, 6 horas da manhã. E falava assim, é ruim acordar cedo, né, filho? Já preparando ele. É difícil, né? Tá frio, né? É melhor acordar à tarde para ir para a escola. E aí foi convencendo ele até no ponto que chegou um dia que ele falou assim, eu quero mudar para tarde. Porque ele falava que não queria por causa dos amigos. E ele falou, não, pai, eu quero mudar para tarde. Aí eu falei assim, a primeira coisa eu já consegui. Convenceu o Isaac. Só que aí eu falei para ele, falei para o Alessandro, conseguimos a vaga à tarde para ele. A diretora conseguiu uma vaga. E aí tudo bem, só que criança, irmãos, eles não são como os... Para nós já é difícil, né, começar tudo de novo, conhecer gente nova, professora nova. E ele estava nervoso.
E eu e o Alessandro oramos por ele. Não, Deus vai preparar amigo. Comprei uma caixa de chiclete para ele. Falei assim, ó, melhor coisa para fazer amizade, já dá um chicletinho para seus amigos do lado. Comprei, irmão, ele levou a caixa, mãe, dá a caixa de chiclete. Aí ele foi. Falei, dá um para a professora, vai lá fazendo amizade lá. Falei, ó, procura conversar com mulher é melhor para fazer relacionamento. Aí ele, tá bom, foi escutando, pegou o chiclete, colocou na bolsa. Falou, mãe, eu tô tão nervoso. Quando ele saiu, aí eu falei, amor, ora por ele no carro. E eu fiquei orando, falei, Senhor, cuida dele lá. E aí ele foi. Quando foi 6 horas, nós fomos buscar ele. Aí ele veio. E aí, Isaac, como foi? Foi tudo bem. Mãe, deixa eu te contar uma coisa. Eu já tenho um melhor amigo aqui na escola. Criança, né, irmão? Sempre ensinando a gente. Sério, filho? Eu sentei do lado dele e ele falou assim, ó, Isaac, você quer pintar meu caderno de desenho? Você pinta. É Deus. Aí, Isaac não falou nada. Aí ele falou assim, mãe, e é de Deus mesmo, vou te falar o nome do meu amigo. Aí eu falei, qual que é o nome? João? Pensei que era o João do Júlio e da Camila. Ele falou, não, Jonas. Porque o Jonas é meu irmão, meu amigo. E meu amigo agora da escola também chama Jonas. Por quê, irmãos? Eu ativei a fé no coração dele. Que Deus está cuidando dele. No momento da crise, você tem que ser um testemunho dentro da sua casa. De fé, vai dar certo. Deus proverá, Deus vai fazer. Essa mulher também, ela entrou num caminho de milagre porque ela tinha conexões. Porque o profeta falou o que para ela? Vai aonde? Nos seus vizinhos. Ai, meu Deus do céu. Irmão, você precisar pedir alguma coisa para o teu vizinho, como vai ser? A minha vizinha está aqui no culto hoje. Nós oramos por vocês aqui. E aí, pelo menos para uma vizinha, eu tenho com quem pedir vasilha. Pelo menos uma. Você me empresta, Cris, uma vasilha? Amém. Aquela mulher tinha conexões. Porque no caminho de milagre, você precisa de pessoas. Pessoas são a resposta de Deus para você. Não despreze pessoas. Porque no momento difícil, Deus vai usar pessoas para te abençoar. E aquela mulher saiu com os vizinhos. Imagina, irmãos. Se ela não se dá bem com a vizinha. Aí a vizinha quer se vingar, né? Porque ela quer se vingar na hora do fracasso mesmo. Que a graça da vingança é você ver a pessoa no chão. Imagina pedindo. Vizinho, empresta um. Profeta. Ai, peraí, deixa eu te criar coragem. Porque aí ela vai lembrando, né? Eu brigo com a vizinha, eu dou mau testemunho. A vizinha vê eu blasfemando contra Deus. Mas a palavra de Deus fala que não. Ela tinha conexão com pessoas. Suas conexões decidem o seu destino. Com quem você anda, a amizade, com quem você tem comunhão, determina as portas que serão abertas na sua vida. Imagina aquela mulher batendo na porta. Aquela mulher, os vizinhos emprestaram vasilhas para ela, muitas. Porque aquela mulher era um testemunho de Deus naquela rua, naquela vizinhança. As maiores portas da sua vida são abertas por pessoas que Deus usa. O profeta poderia falar assim, eu vou pôr, vai lá para tua casa, vai ter um dinheiro lá. Não. Ele falou o caminho que aquela mulher ia passar. Porque Deus queria mostrar, pessoas são conexões para milagres. Estava numa reunião hoje, fui tão edificada pela pastora Solange. E ela estava falando que uma irmã da igreja, uma empresária. A moça é uma empresária. Ela estava contando para nós que esses dias a moça ligou para ela, é uma irmã da igreja, e a irmã estava lá na casa do Ronaldinho.
fechando um negócio lá. E ela ora por essa irmã, tem uma conexão com essa irmã. E ela estava contando que teve uma viagem para Europa agora e para Israel, da vinha. E a irmã falou: pastora, eu queria tanto ir na viagem, mas não deu. Aí ela falou: pastora, eu tive uma ideia. Vamos para Israel comigo? Mas eu queria que a senhora me levasse. Aí a pastora Solange falou que brincou assim: vou ver, não sei. Não, vai nós e 4 pessoas, mas eu quero que a senhora seja guia lá em Israel, nossa. Conexão. Aí ela falou: amei. Não, eu já contratei 2 tradutoras que vai no caminho com a gente. Conexão. Milagres. Quando você tem conexão com pessoas, quando a pessoa lembra, você já estava vivendo alguma coisa boa e você lembrou de alguém? Eu já. Estou numa loja e eu lembro de alguém. Vou comprar isso aqui para essa irmã. Não, vou trazer essa pessoa aqui para comer. Por quê? Porque conexões abrem milagres para você. É impossível você viver um caminho de milagres sozinho. Então o milagre necessita de conexões. Outra coisa, esse caminho, ele se manifestou na proporção da fé daquela mulher. É do tamanho da tua fé que o milagre vai acontecer. É na proporção da tua fé. O que a palavra de Deus diz? Ela falou: traz mais uma vasilha. E aí o filho falou: não, a vasilha acabou. E aí o azeite parou. Foi a medida. Mas o profeta falou que tinha medida? Não. Foi na medida da fé daquela mulher. Se ela tivesse milhões de vasilhas, seriam milhões de vasilhas enchidas. Porque Deus iria honrar a fé dela. O azeite parou na medida. Na medida da sua fé. É na medida da sua fé que as coisas vão acontecer. Tem irmão que tem fé para um Uno. Tem irmão que tem fé para o Corolla. Ele começa com o Uno e fala assim: vou terminar no Corolla. Vou terminar com esse carro. Vou terminar com um carro no final do ano. A sua fé. Você precisa manifestar a sua fé. Tem gente que tem a fé pequena. Não, eu quero dinheiro para pagar aluguel a vida toda. Tem gente que fala: não, eu quero comprar uma casa à vista. É na sua fé. O limite para quando você para de crer. Porque Deus tem em abundância. Ele quer fazer mais. Porque Deus quer prover o teu futuro. Como fez com aquela mulher. O que o profeta falou? Paga as suas dívidas e vive do resto. Sabe o que ele estava falando? Filha, tua aposentadoria está garantida. E o Senhor te sustentou. Você não é uma viúva perdida. Você é uma viúva do Senhor. Quando alguém perguntar quem é o teu marido, você fala: é o Senhor dos exércitos. E o azeite não parou. Então é na medida da sua fé. E pastora, tá bom. Aquele azeite só pagou as dívidas dela? Não. Aquele milagre trouxe alegria para aquela mulher. Ao ouvir o conselho, olha que mulher extraordinária. Ela sai pela vizinhança, pedindo vasos, vasilhas, sem orgulho. Mas o que ela estava fazendo? Ela saiu daquela palavra, ela saiu daquele mover do profeta com uma expectativa no coração.
Ela começou a se entusiasmar. Ai, vai acontecer alguma coisa. É louco isso, eu vou pedir vasilha, mas vai acontecer alguma coisa. Você precisa ter uma imaginação profética, porque isso é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que não se vê. Se você vê, não é fé, já é realidade. Então você tem que ter uma imaginação profética. Ah, eu vou casar. Vai ser maravilhoso. Ah, eu vejo os meus filhos servindo a Deus. Você tem que ter essa imaginação. E se alguma mulher de Jó fala assim, irmã, não vai casar não. Você fala assim, louca. Louca. Eu vou casar sim. Você tem que falar, imaginar as coisas de Deus. Né, pastor Maurício? Vamos morar no Anália Franco. Imaginação profética é fé. Eu vou ter filhos. Ah, não, eu não vou ter, não, já tem até nome. É João, Maria, Joaquina. Tem nome. Abraão, Isaac e Jacó. Vai ser lá em casa. Você tem que ter uma imaginação profética. O meu marido é um grande homem de Deus. A minha mulher é uma grande mulher de Deus. Os meus filhos vão servir ao Senhor por toda a vida. Eu vejo. Olha lá, meus filhos. Você não está vendo nada, mas você tem os olhos da fé. Aquela mulher aguçou a imaginação dela e dos filhos dela. Irmão, isso agrada a Deus. Quando você sonha conectado com Deus. As pessoas podem falar que é loucura, mas você fala, não, Deus vai fazer. Mas você está no caminho, amém? Não esquece. Atitude. Faz com o que você tem, mas faz crendo que Deus vai fazer mais. Eu não estou vendo, mas com certeza aquela mulher trouxe aqueles vasos cheia de alegria. Por um momento acho que ela até esqueceu da morte do marido, porque o marido dela estava cuidando dela, que era o Senhor. O milagre do azeite devolveu a alegria para aquela casa. A tristeza tinha se instalado ali, mas o milagre traz alegria. O milagre trouxe para aquela casa autoridade. Quando Deus faz milagres na sua vida, você tem autoridade. Quando você percorre esse caminho, o milagre te traz autoridade. Eu acho que ela foi pagar os credores antes. Se ele falar assim, deixa eu falar uma coisa. Vim aqui ontem, não tinha. E hoje tem, o que está acontecendo? Não sei, não vou contar, um dia eu conto. Mas vai aí que eu vou receber outro credor aqui. Porque eu vou pagar tudo, não vou ficar devendo nada para ninguém. Eu vou viver com os meus filhos e nós vamos ser felizes. O milagre trouxe autoridade para aquela mulher. Com certeza os credores saíram dizendo, quem cuidou dessa mulher? Será que ela já arranjou outro marido? Será que alguém está cuidando dela? Será que é alguém da família? E aí gera aquela expectativa. Então aquele milagre trouxe autoridade. O milagre vai trazer autoridade na sua vida. Percorre esse caminho e todos verão quem é o seu Deus. Quem é o Deus que te sustenta. O milagre trouxe livramento, porque aquela mulher estava sendo ameaçada. Quantos filhos de Deus sofrem ameaças? Sofrem calúnias, sofrem injúrias. Com certeza aquela mulher viu alguém falando mal do marido dela. Olha lá, o caloteiro morreu e deixou a dívida aí. Olha lá, caloteiro. Olha lá, deixou a família, olha, péssimo marido.
Mas ele não era, porque aquela mulher dava bom testemunho do mar dela. Mas aquele milagre trouxe livramento dos credores. Deus trará livramento para o povo dele. Deus trará livramento para você. Você passará por esse momento difícil do Brasil, guardado pelo Senhor. Você passará pela sua juventude, guardado pelo Senhor. O seu casamento é guardado pelo Senhor, porque o Senhor te livrará. O azeite traz livramento. O milagre estava ali, do lado dela, os seus vizinhos, e a glória de Deus dentro daquela casa trouxe sustento para aquela viúva. E o que eu faço? Eu me movo em direção ao milagre. Esteja atento essa semana às oportunidades de Deus, as ofertas, as pessoas que Deus pode te conectar, porque é uma provisão para o povo de Deus. Essa mulher pode provar do cuidado de Deus por toda a sua vida. Vai, vende tudo, paga suas dívidas e vive do resto. O Senhor estava dizendo, o seu passado foi resolvido e o seu futuro está garantido. Aleluia! O milagre, irmãos, está do teu lado. Deus vai ativar suas ideias, a sua mente. Você vai ter sabedoria, inteligência. O Senhor vai mover. O Senhor, o milagre está do seu lado.